Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês os preparativos e as dúvidas levantadas pelos Estados Unidos sobre os possíveis ataques persas que devem acontecer nos próximos dias e de onde esses ataques devem chegar, devem partir e quais os destinos, e também devemos entender que as promessas dos ayatollahs são eternas e isso significa que esperam o momento certo, mesmo que passem anos e anos esperando este momento certo. Antes de iniciar, é claro, essa análise, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativarem as notificações, que isso vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho aqui no YouTube. E peço também para curtir e compartilhar o vídeo, para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E você também pode fazer parte do Clube dos Canais. Seja membro. Basta ativar o botão que está escrito ali, seja membro aqui do canal ou do perfil do Área Militar, e você vai ter alguns benefícios como assistir vídeos em primeira mão, primeiro que todo mundo, e também os seus comentários vão ficar destacados. Então seja membro, faça parte do Clube dos Canais do Área Militar, que vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho. E os Estados Unidos, diante de todo este rolo que está acontecendo lá no Oriente Médio, estão em alerta máximo e se preparando ativamente para um possível ataque de grandes dimensões por parte do Irã, por parte dos persas, visando ativos também israelenses e as instalações militares americanas espalhadas por todo o Oriente Médio. Tudo isso será uma resposta imediata ao ataque que foi realizado na última segunda-feira por parte de Tel Aviv, lá na região de Damasco, onde tirou a vida dos principais comandantes persas que estavam dentro de um edifício ao lado do consulado persa. É interessante observarmos que as instalações diplomáticas, vocês já sabem, para quem acompanha já o canal, sabem que gozam de neutralidade e também do direito o direito da inviolabilidade. No entanto, nessa situação que aconteceu, o ataque ele não foi diretamente contra o consulado, mas um edifício próximo. Ah, Felipe, você está passando o pano para os israelenses. Pelo contrário. Não, de fato, eles atacaram sim o consulado, porque o edifício ao lado foi atingido e a explosão decorrente de caças F-35, que dispararam os mísseis, criaram uma onda de impacto e uma onda de choque tão grande que atingiram ali, esses impactos, o edifício governamental, o edifício diplomático dos persas, ali na região de Damasco. Então, sim, eles atingiram o consulado dos persas, tá? Mas é interessante também observarmos essa hipocrisia que está sendo gerada em torno disso, porque os persas estão reclamando que foram atingidos, foram atacados em uma instalação diplomática, mas eles já realizaram esse tipo de atividade muito antes desse último ataque, desses últimos ataques israelenses. Por exemplo, vocês estão lembrados daquela crise que ocorreu lá em Teherã em 1979, quando eles invadiram a embaixada americana lá na cidade de Teherã e foi invadida pelos persas e cerca de 59 americanos permaneceram sob custódia nas mãos dos persas. Então, é um momento do passado muito terrível que trouxe muito medo também de um conflito regional lá na região. Mas observamos hoje essa hipocrisia que eles estão discutindo, que foi uma entidade diplomática atingida, sendo que eles também atacaram uma sede diplomática no passado. Então, é claro que houve uma certa ingerência dessas informações, uns dizendo que não foi um consulado, outros dizendo que foi o consulado, outros dizendo que o edifício não era considerado diplomático, até Tel Aviv falando que disse que o edifício era um instituto militar das forças Quds, estava sendo disfarçada ali de um edifício civil. E que na verdade realmente foi atingido o consulado, que é uma unidade sim diplomática por conta dos impactos
e dos estilhaços das explosões. Diante de tudo isso, os altos funcionários americanos, eles acreditam atualmente que um ataque dos persas vai ser inevitável. E eles, inclusive, compartilharam essas informações com as autoridades israelenses. No entanto, os dois governos vêm trabalhando junto para se posicionarem e se anteciparem a esses ataques, porque eles estão tentando descobrir por onde eles vão começar essas ofensivas. Por onde que sairão ou mísseis, ou drones, ou até mesmo grupos de procuração que devem atuar contra os territórios, tanto as instalações americanas quanto o território israelense, por exemplo. E ainda é importante colocar aqui que recentemente, na quinta-feira, Joe Biden e o primeiro-ministro Netanyahu entraram em conversação, em discussão por telefone sobre exatamente esse tópico de um possível ataque persa sobre os seus territórios, sobre suas unidades espalhadas no Oriente Médio. Então, eles estão planejando uma ofensiva e também uma defensiva, caso o pior aconteça. E até na segunda-feira, os dois governos, tanto os americanos quanto Tel Aviv, eles não formularam um planejamento de contra-ataque para realmente, tanto para prevenir esse ataque persa, quanto também para realizar esse contra-ataque de imediato. Mas um ataque direto a Israel por parte dos persas pode ser, sem dúvida, um dos piores cenários para qual o Joe Biden poderia se envolver nesse momento de grandes tensões nesta corrida presidencial interna para este ano de 2024, pois isso vai, sem dúvida, garantir uma rápida escalada das tensões na região e conflagrar uma guerra regional por todo o Oriente Médio. E isso é o que Biden não quer nesse exato momento. Mas também isso injetaria recursos suficientes para alavancar as empresas que são ditas senhores das armas, senhores da guerra dentro dos Estados Unidos, começar a ter uma produção em massa muito maior do que eles possuem hoje, e forçaria também o Congresso, os congressistas americanos a liberarem orçamentos previstos por Biden, atualmente que estão estagnados no Congresso, o que também seria injetado na própria Ucrânia. Ou seja, no pior dos cenários, eu acredito que esses ataques, essas possíveis ofensivas persas, não serão diretas, essas ofensivas, contra territórios israelenses saindo do território persa, e nem saindo do território persa contra ali as instalações americanas espalhadas por toda a região do Oriente Médio. Vai ser pelo contrário. Eu acredito, observando todo esse histórico do passado, dessa ingerência de situação de intensa e de tensa conflagração na região do Oriente Médio, os persas eles estejam injetando maior capacidade de ofensiva para os seus grupos de procuração. E já se passaram também 2 meses em que esses representantes persas passaram a atacar as forças americanas na região. Então, um período, sem dúvida, de relativa estabilidade após meses de ataques, sejam de drones, de foguetes, de mísseis, nessas instalações americanas ao redor ali da região do centro ali do Oriente Médio. No entanto, muito provavelmente que esses ataques persas sejam direcionados desses grupos de procuração que estão sendo alimentados e vêm sendo alimentados por anos pelos governos persas. Inclusive, na segunda-feira que houve o ataque lá em Damasco, na terça-feira os americanos já interceptaram um drone aéreo controlado pelos grupos representantes, só que de origem persa esse drone. Então ele estava indo para uma guarnição onde havia ali essa instalação americana na região de Al-Tanf, lá na região norte da Síria, e houve essa interceptação pela primeira vez em 2 meses dos últimos ataques desses grupos de procuração. Então tudo indica que esse direcionamento se seguirá ainda
por grupos representantes e não diretamente de territórios e armamentos, forças armadas persas dentro do seu próprio território. Então os persas, eles prometeram sim que haverá uma retaliação forte por conta de ao menos 7 funcionários, 7 comandantes terem sido ceifados ali por esse ataque lá em Damasco, que tirou a vida ali, é claro, dessas importantes figuras, inclusive 2 que eram comandantes de elite, que perderam suas vidas, tá? E os americanos foram rápidos em se desvencilhar desse ataque israelense, dizendo que não participou desse ataque, dizendo que não sabia desse planejamento. E quando ficou sabendo deste planejamento e também que um ataque estaria em curso, já estaria em curso esse ataque. E eles não podiam fazer nada a não ser solicitar que não houvesse baixas civis. Mas ali, observando todo o ordenamento de uma ofensiva israelense, percebemos que eles têm autonomia e eles não iriam reduzir ou até mesmo suspender um ataque como esse por parte de um pedido dos americanos. Então, essa ofensiva aconteceu, só que, segundo os americanos, eles não tiveram ciência deste ataque, só tiveram ciência quando o ataque já estava em andamento. Então, eu digo que o temor dos americanos e israelenses neste momento é, primeiro, por onde começarão esses ataques, essas ofensivas, e se isso acontecer, civis serão os escolhidos, serão os alvos dos persas, e os diplomatas também serão os alvos, os edifícios, ou os persas sim também utilizarão a lei de talião. Por quê? Agora, a partir desse momento que houve esse ataque lá em Damasco, que os persas disseram que o consulado foi o alvo preciso, sendo que não foi, mas sobrou o impacto deste ataque para o consulado. No entanto, agora não haverá mais regras em distinção do que é neutro e do que não é neutro, do que não é de direito inviolável, do que é de direito inviolável, por exemplo. Então não haverá essa distinção mais por parte de ambos os lados, tanto do grupo de procuração, que já não acontecia mesmo, quanto dos persas, agora muito menos quanto dos israelenses. Então os americanos consideram que as suas próprias embaixadas e consulados no estrangeiro, bem como as embaixadas e consulados em nações de países estrangeiros amigos dos americanos, podem ser sim alvos desses possíveis ataques no Oriente Médio, só que eles disseram que essas instalações possuem um estatuto especial. Inclusive, recentemente, o próprio Departamento de Estado americano, ele declarou que um ataque a uma embaixada ou instalação diplomática americana, sem dúvida, é considerado um ataque ao país que a representa, por exemplo, os Estados Unidos. E apesar, então, dessas incertezas que podem acontecer ou não a partir de agora, inclusive autoridades persas declararam para o jornal New York Times, de forma anônima, que todas as suas forças armadas estão em alerta máximo. E a decisão, ela sinaliza a determinação dos persas em responder diretamente aos acontecimentos recentes lá de Damasco, com o objetivo de estabelecer um efeito dissuasor para que isso nunca mais aconteça. E todas as forças de fronteiras, sistemas de defesa israelenses, também foram colocadas em prontidão e alerta máximo para as possíveis 72 horas de um possível ataque por parte dos persas. Mas como eu já destaquei desde o início deste vídeo e também outros vídeos anteriores, que os persas, eles prometem, mas não existe um tempo cronológico exato dos acontecimentos de uma possível resposta. Pode demorar horas, dias, semanas, meses, anos, mas levando em conta toda esse padrão, né? essa estratégia dos ayatollahs, dos persas, em promover as suas atividades na região, pode demorar ali até anos, mas essa promessa ela deverá ser paga em algum momento. E foi assim em 2019, quando os persas abateram
um drone americano lá na região sobre o Estreito de Hormuz, e na ocasião Trump ele estava a poucos segundos de ver um ataque sobre os principais eixos militares dos persas no país. No entanto, em última hora ele ordenou o fim, a suspensão deste ataque aéreo, porque poderia desencadear ali uma guerra regional que poderia ficar muito mais intensa e prejudicar os interesses americanos por toda a região, principalmente envolvendo o petróleo, envolvendo os fatores energéticos e toda a economia global. Então foi esta análise que eu queria trazer para vocês hoje. É uma situação de grandes tensões que estão ocorrendo no Oriente Médio e vamos acompanhar todos os desfechos e todos os cenários e estratégias e trazer aqui em primeira mão. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, que isso ajuda e colabore muito com o meu trabalho aqui no YouTube. E curta, compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.